Para começar, eu vou aplicar de alguma maneira coisas que eu falei lá nas primeiras aulas. Eu vou elaborar todo o conceito do personagem. Eu já falei um pouquinho dele sobre ele no início da disciplina, expliquei um pouquinho do que é o Gus e do objetivo do game como um todo. E aqui eu vou começar a montar um moodboard, que é o nosso quadrinho de referências para a concepção desse personagem. Eu fiz isso em outras oportunidades para falar sobre outras partes de um cenário, alguma coisa desse sentido, e acabei esboçando posteriormente. Agora eu quero um moodboard do Gus, que é o personagem principal do game, é esse personagemzinho aqui, tá bom? O que eu vou desenhar agora não vai ficar igual, eu só quero mostrar o procedimento para vocês, tá bom? Esse procedimento está sendo gravado aqui do zero, então não tem nada desenhado para ele. Eu vou fazer e acelerar esse procedimento para que vocês entendam um pouquinho do que pode ser feito. O procedimento para vocês pode ser similar, pode ser igual, pode ser diferente, não tem um problema. O que eu quero que vocês tenham em mente e façam por aí? Entendam as necessidades que eu apresentei na nossa aula anterior e aí sim façam seus desenhos, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês toda a minha busca por referências de outros personagens que sejam similares, isso é importante. Eu vou listar aqui quais são os sentimentos que eu quero mostrar para esse personagem, considerando todos os objetivos que eu tenho para ele dentro do game, tá bom? Então a partir de agora eu devo acelerar o vídeo para que vocês consigam observar, aí vai sair minha carinha aqui do vídeo, tá bom? Vocês vão ver só a minha tela, o que eu estou buscando, as minhas abas, para que vocês entendam o procedimento como um todo, tá bom? Daqui a pouco eu volto para falar com vocês, ainda bem que vai ser acelerado, para eu dar continuidade ao que eu estou fazendo, beleza? Então é isso, bora começar a pesquisar e obviamente a desenhar e pintar também. Vamos lá!
Bom, depois desse processo todo acelerado, eu na vida real levei aqui um pouco mais de 1 hora, deu 1h15 mais ou menos, e acabei concebendo todo esse raciocínio. Lembrando que isso aqui é uma aula, então na vida real eu faria isso daqui com muito mais cuidado, com muito mais tempo, provavelmente ficaria horas e horas e horas aqui refinando isso tudo. O que eu quis mostrar? Passei aqui pelo meu mood board, né, com a concepção de referências, entendendo quem é o Gus. Eu não falei aqui, mas eu pensei sobre esse procedimento, do que ele tem medo. Porque dependendo das coisas que ele tem medo, isso vai estipular quais armas eu quero criar. No meu esboço, que ainda não está perfeito nem nada disso, e o esboço nem tem esse objetivo, eu acabei colocando na mão dele um apanhador de sonhos. Não sei se vocês já conhecem, né, um cajado, na verdade, aqui com um apanhador de sonhos na ponta. Não desenhei ainda o apanhador de sonhos porque o objetivo agora não é refinar esse procedimento, mas sim entender como essas coisas se encaixam. Também coloquei um bastão, acabei refinando um pouquinho mais, ele está até torto em alguns pedaços aqui, mas agora nem precisava ter refinado tanto assim. A ideia é que ele tem esse bastão com arame farpado, coisas que ele pode ir encontrando no cenário, pedaços de madeira, toco, que ele vai montando essas coisas. Essas inferências todas vêm desse procedimento de concepção e análise de referências. Tem coisa aqui que eu nem usei especificamente, mas serviram para que eu criasse um referencial. Por exemplo, quando eu for fazer todo o processo de pintura digital, eu devo utilizar as cores que estão aqui, vermelho, azul e o marronzinho de tom dessa calça. O sapato dele eu ainda não decidi, mas não importa tanto assim nesse momento. Eu coloquei uma bota com base nesse personagem aqui e fui trabalhando nesse sentido. Aqui o ideal é que vocês experimentem também outras possibilidades, criem cópias dos esboços, vá fazendo outras versões. Aqui eu trabalhei com uma só. Com relação à estrutura anatômica, eu trabalhei com anatomia similar à anatomia deste mesmo personagem aqui, e fui considerando outros personagens como base para a concepção do rosto do meu. Então eu fui mesclando outras possibilidades, outras referências para chegar numa referência que funciona para o que eu estou querendo. É diferente daquele que eu já mostrei para vocês, deste daqui, porque aqui eu estou concebendo uma outra ideia para mostrar o procedimento para vocês, algo que eu ainda não tinha feito com essa cara, tá bom? Então a ideia aqui é mostrar para vocês do zero o processo de criação sem que ele seja tendencioso. Então aqui eu realmente peguei as referências, vocês viram, e fui para a pintura nesse procedimento como um todo, tá? Então a ideia era essa, passar para vocês essa necessidade de aplicação do que nós vimos na aula anterior, entender quem é o seu personagem, qual é o contexto dele. Lembrei aqui do que eu mesmo tinha falado, olha, eu quero um personagem que seja rápido, ele tá no meio peso, então as maçãs mais arredondadas do rosto, o formato de rosto me lembra isso. Por isso que eu me baseei neste outro personagem aqui, só que ele é rápido. O que me indica que ele é rápido de alguma maneira? Eu pelo menos enxergo que esse cabelo com movimento de vento puxado para trás é um movimento que me lembra rapidez. Isso nos traz aqui, ó, se você já assistiu a essa animação, você sabe bem do que eu tô falando, ele é um pouquinho rápido, né? Eu fui aplicando tudo isso para chegar no meu personagem. Até mesmo a silhueta que eu desenhei aqui era para que eu entendesse a composição do capuz. Como deve ser a minha visão sobre o capuz do personagem. Eu ainda tenho algumas coisas a refinar, obviamente, mas aqui eu queria encaixar esse capuz para que eu pudesse delinear o restante da roupa dele. Como ele tá com meio peso, eu tentei em alguns pontos, né, deixar isso daqui tudo o mais arredondado possível, mas isso ainda vai acontecer lá na frente. Um próximo passo agora é trabalhar com o processo de pintura digital, tá bom? Nesse processo de pintura digital eu devo refinar um pouco antes o meu esboço, eu não devo passar aqui por todas aquelas etapas que eu mostrei para vocês na nossa aula
na anterior, fazer a questão de valores e tudo mais, porque eu estou trabalhando com um universo mais cartunesco. Lá eu não preciso tanto assim desses passos aqui de line art. A arte que eu estou usando aqui não tem linhas, né, de separação. A separação de planos aqui é feito pelas cores, por contraste entre cores. Por isso que eu tive sempre essa preocupação de pintar as coisas coloridas de forma que elas pudessem se diferenciar entre si. Aí, considerando isso tudo, eu cheguei nesse resultado de esboço, pensando na estrutura anatômica, tá? Então eu fui concebendo o personagem passo a passo. Agora, num outro momento, na nossa próxima aula, aí sim eu devo refinar um pouquinho mais, pensar em outros elementos que talvez façam parte dessa composição. Então eu já comecei a falar um pouquinho de composição e eu vou começar a pintá-lo, colocar cor, colocar uma definição maior de planos e contraste para que eu consiga ver o Gus agora dentro daquele cenário. Por fim, depois eu vou tentar colocar ele aqui dentro e ver se encaixa. Aqui vocês podem notar que eu trabalhei com formas geométricas planas bem definidas, eu não tenho muitas curvas no personagem, a não ser no cabelo, tá? Então isso tudo foi considerado para essa tentativa minha aqui. Depois eu vou fazer uma nova tentativa com esse personagem aqui, eu acho que vai ficar bacana também, algo um pouco diferente, mas eu acho que encaixa, beleza? Bom, gente, por isso que tem que estudar, né? Essa é a nossa aula de hoje. Peguem para praticar, façam o mesmo procedimento que eu estou mostrando aqui, pensando num personagem, no universo. Se você quiser, ó, tenta desenhar o próprio Gus, busque as suas referências, né? Considere essas características que eu dei para que vocês consigam chegar numa composição bacana, tá bom? Então é isso por hoje, bons estudos para todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!